Você acha que confessar com a boca e crer com o coração são atos que devem ser praticados em separados ou de uma só vez? A palavra que salva. É esse o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores desta semana. E o texto base está em Romanos, no capítulo 10. Vamos ver o versículo 1 até o versículo 15, tá ok? Eu tenho recomendado sempre no início que você leia o texto. Se possível, dê um pause nesse vídeo, leia o texto base e depois assista, tá ok? Assim você vai compreender da melhor forma. Podemos observar nessa passagem Paulo demonstrando o seu interesse de ver os judeus salvos, por entender que eles eram pessoas zelosas por Deus, mas eles não possuíam entendimento por não conhecer e aceitar a justiça de Deus feita através de Jesus Cristo. E com isso, buscavam estabelecer a sua própria justiça com seus próprios méritos, sem entender e sem se sujeitar a Cristo. Depois, Paulo nos mostra que há uma diferença entre a justiça decorrente da lei e a justiça decorrente da fé. E ele diz que a justiça decorrente da lei diz que o homem viverá se ele cumprir os mandamentos, a lei de Deus, para que o homem, através dos seus próprios méritos, alcance a perfeição que a lei impõe. Assim como Moisés diz lá em Levítico. Mas se passarmos algumas folhas antes do capítulo 10, você vai perceber Paulo falando que, ao observar a lei, que era para dar vida, acabou percebendo que ela trazia consigo a morte, pelo fato de nós não conseguir, por mais que tentemos, não conseguir praticá-la, cumpri-la com perfeição. Já a justiça decorrente da fé não é através dos nossos próprios méritos, mas sim através de Cristo e da graça de Deus. Paulo vai mostrar que nós não precisamos ir buscar, e que ela está tão perto, essa palavra que é o Evangelho, que é as boas novas de Cristo Jesus, ela está tão perto, assim como o nosso coração e a nossa boca está de nós. E a justiça decorrente da fé só nos requer uma coisa. Vamos ler no versículo 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confessar com a boca e crer com o coração não são atos que devem ser praticados em separado, mas sim em conjunto. A crença e a confissão estão fundidas em um só ato, entende? Não há como fingir. Mas se Deus conhece os nossos corações, por que devemos confessar? Assim como um vírus que se espalha, o vírus da salvação, ele precisa ser transmitido, Porque a salvação, ela não termina, ela não tem um fim em você. A salvação, ela precisa transbordar em você ao ponto das pessoas entenderem o que é que você experimentou. Você precisa ser um canal da propagação, da salvação, da palavra de Deus, do Evangelho, de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando você confessa Jesus como Senhor, você está dizendo que Ele é Senhor da sua vida e também está influenciando outros a fazer o mesmo. Paulo termina essa passagem dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão se não creram em Jesus? Como crerão se não ouviram a respeito das boas novas de Jesus Cristo?
Você é o porta-voz da palavra que precisa ser ouvida, transmitida, para que todos possam crer e invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através da justiça, que ela é decorrente da fé e não da lei. E Paulo termina dizendo que como é bom os pés daqueles que levam as boas novas. E em cima disso, que eu gostaria que você desenvolvesse uma conversa no seu pequeno grupo multiplicador, tá ok? E peço e recomendo que você faça isso em cima de 3 perguntas. Vamos ver? A primeira é: você considera um privilégio ser um porta-voz da mensagem pela qual Deus salva as pessoas? Como isso motiva você a pregar com maior ardor? Como saber que nós, sendo pecadores, sendo errantes, limitados em todos os aspectos, possuímos em nossa boca, em nosso coração, uma mensagem pela qual Deus salva as pessoas? Você que está em Cristo Jesus é um arauto do Evangelho, é a pessoa que transmite as boas novas do Evangelho da salvação. E o seu PGM é uma agência desta missão, deste propósito. O quão motivado vocês estão em pregar com fervor a salvação em Cristo Jesus. Leve o seu pequeno grupo a pensar e conversar sobre isso. A segunda pergunta é a seguinte: você acredita que deve orar e contribuir para que mensageiros sejam enviados para proclamar essa mensagem? Você leu no versículo 13 e 15, que nós precisamos enviar os anunciadores da palavra de Deus, das boas novas, para que as pessoas possam ouvir, crer e invocar o nome do Senhor Jesus para que elas sejam salvas. Você acredita que devemos orar e contribuir para isso? Gostaria que você pensasse não só no seu contexto da sua igreja local, mas o seu PGM tem se envolvido neste propósito também, de orar e contribuir para que os mensageiros sejam enviados. Oramos, pois fazemos uma obra que não pertence a nós, precisamos do agir sobrenatural de Deus. E contribuímos, pois somos chamados a usar tudo o que temos para esse fim. Como bons mordomos de Deus, seja no contribuir financeiro, na dedicação, no esforço, na doação de tempo e de vida, e seja também quando preparamos novos líderes, multiplicamos os nossos PGMs para que assim o Evangelho seja propagado através do envio de novos líderes, de nova liderança, a fim de alcançar novos lugares, novas pessoas, novas casas. Leve o PGM a refletir sobre esse senso de missão que devemos ter, ok? A terceira e última pergunta é a seguinte: você conhece alguém que já foi chamado a sair pelo mundo levando a mensagem que salva? Você ora por essa pessoa? Você contribui para seu sustento num campo? Como é bom, como é bonito ver uma pessoa que entregou a sua vida, saiu da sua zona de conforto e foi encarar o mundo para levar as boas novas, a palavra de salvação. No versículo 15 de Romanos 10 que lemos, podemos ver que precisamos enviar mensageiros. E nesse contexto há 2 tipos de pessoas apenas: aquelas pessoas que vão e aquelas pessoas que enviam. Não há um meio termo, não há um mero espectador, Quem vai precisa de dedicação e quem envia precisa que contribua. No contexto do seu PGM, quem envia é o grupo e quem vai é o líder treinado por esse grupo, para que esse líder que esteja apto encontre um novo lugar para levar o Evangelho e que esteja mais próximo daqueles que precisam ouvir. Entende? Então, ore e contribua para que isso aconteça tanto no seu pequeno grupo como também na sua igreja local.
ok? E em cima dessas 3 perguntas, desenvolva, dê a sua resposta, dê a sua contribuição no seu pequeno grupo para que seja um encontro abençoador. É esse o meu desejo, é essa a minha oração, ok? Essa foi mais uma dica da semana. Até a próxima, fique com Deus, fique na paz.